Ok, gente, sejam muito bem-vindos. Marcos Antônio de Aracaju, Rose Costa de Uberlândia, Renan Alvarenga de Patrocínio, Minas Gerais, o Alessandro de Cachoeirinha, a Dilma de Uberlândia, o Alan Araújo de São Paulo. São Paulo capital, Alan? Serão muito bem-vindos. Gente, tem mais algumas pessoas que estão acessando, mas o nosso compromisso era 20 horas, a gente já deu um intervalo. Maricilda Pena, minha querida de Macapá. Ei, que legal, que bom que você está acessando. Então, sem mais delongas, vamos falar do tema da nossa palestra aqui, da nossa live. Para quem não me conhece, meu nome é Galdino Ribeiro e há 22 anos eu ministro um curso de oratória aqui na minha cidade, que é Belém do Pará. Então eu comecei em 97 e nunca mais parei, porque continuaram vindo as pessoas. E o principal motivo das pessoas fazerem um curso de oratória é o medo de falar em público. A cada turma eu constato isso, mais ou menos de 80 a 90% das pessoas fazem porque tem medo de falar em público. Apenas uns 15, no máximo 20% de cada turma declara não ter medo de falar em público. Ah, eu vim aqui porque eu quero melhorar minha técnica, melhorar minha expressão, mas medo eu não tenho. A maioria tem medo. Inclusive, mesmo depois de 22 anos, tem gente que me diz assim, olha, poxa vida, eu já ouvi falar do seu curso muito tempo antes e eu fiquei protelando, agora que eu estou na véspera de fazer uma apresentação importante, que às vezes é o TCC, no final da faculdade, às vezes é uma apresentação pré-requisito para um mestrado, por exemplo, a pessoa viu que ela tem que se livrar daquele medo. Ela não vai conseguir crescer se ela não se livrar daquele medo. Então, finalmente, ela decide ir lá e encarar as coisas de jeito. Pois é, o medo, então, a gente sabe que é comum. Agora, nós não temos que focar nessa questão da maioria como uma justificativa para nós continuarmos tendo medo. De forma alguma. A gente tem que compreender que é algo que vai atingir muitos da sua classe profissional. Eu não sei qual é a sua classe profissional, não sei se você é ou está se formando para ser advogado, veterinário, professor de qualquer área. Eu não sei qual é a sua área. Contador, administração, eu já tive todas as classes profissionais, todas as classes estudantis no meu curso de oratória. Mas se você sabe que precisa melhorar a sua comunicação, então você precisa superar o medo. E não só superar o medo, você precisa aprender a se apresentar perante o seu público motivado. Com vontade de falar. Porque é esse palestrante, é esse professor motivado que inspira as pessoas, que prende a atenção das pessoas. Quem sabe até você não escolheu a profissão que você tem hoje, ou pelo menos a área em que você trabalha hoje, porque você teve lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, um professor tão motivado quando falava de um assunto, que você começou a gostar daquele assunto e por causa disso, hoje você tem a profissão que você tem. Hoje você tem a profissão que você tem. Então, é muito importante você vencer o medo e você se apresentar de forma motivada. Isso destaca os melhores profissionais. Porque, como eu sempre digo para os meus alunos, ninguém vê quem você é por dentro. As pessoas veem o que você comunica. Então, nós olhamos uns para os outros e a gente não vê se a pessoa é competente. A gente não vê se ela é inteligente. A gente vê que ela é competente e inteligente quando ela comunica isso. Ah, mas um competente tímido pode ter sucesso? Pode, claro. Um competente tímido pode ter sucesso. Mas vai ser mais difícil. Vai ser mais penoso.
vai ser mais demorado. Então, nós todos temos que melhorar a comunicação. E o primeiro passo é vencer o medo de falar em público. Por isso, esse tema que eu decidi abordar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Entraram mais algumas pessoas. Coloque a sua cidade aqui embaixo. Eu gosto de fazer uma dinâmica. Só explicando como é que eu gosto de fazer minhas lives. Eu gosto de fazer de uma forma dinâmica. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode pôr aqui. Se eu tiver no meio de uma explicação, eu vou responder depois. Mas geralmente eu respondo na hora. Eu gosto de sentir vocês, né? Eu tô olhando aqui para vocês, inclusive para as fotos de vocês, e eu gosto de imaginar um pouquinho. Alguns aparece o rosto, outros aparece só aquele bonequinho, não dá para ver a pessoa, mas eu quero imaginar vocês. Daqui a pouco a gente vai falar que uma das técnicas é visualização, e é importante você visualizar o seu público. Isso é uma das formas de você estar motivado. Mas vamos lá. Toda técnica, ela é um esforço para diminuir um esforço. O que significa isso? Que toda técnica que você aprende, seja uma técnica para andar de bicicleta, seja uma técnica para dirigir, seja uma técnica para qualquer coisa. Estou ajustando aqui o slide. Seja uma técnica para qualquer coisa. Ela, no início, demanda um esforço. Porque é algo que você ainda não sabe fazer. Mas uma vez que você aprendeu a fazer aquilo, aquele esforço vai abrir novas possibilidades. Vai facilitar a tua vida. Então, é por isso que aquele esforço vale a pena. Então, todas as técnicas, todas as 16 que nós vamos mencionar aqui nessa apresentação, todas elas funcionam. Agora, você vai precisar fazer um pequeno esforço até que ela se torne natural. O que vai torná-la natural é justamente a sua prática. Quanto mais você pratica, mais natural fica. Quanto mais você pratica, mais natural fica. Quanto mais você ainda não praticou, ela parece difícil. Só parece. A prática torna o que é artificial natural. Isso é um ponto relevante. A naturalidade do orador, ela é muito importante. É muito importante que você seja natural com o seu público. Mas natural não é só aquilo com o qual você já nasceu. Tudo aquilo que você pratica até conseguir fazer bem, se tornou natural. Por exemplo, andar. Por exemplo, andar de bicicleta. Por exemplo, dirigir. Quando você aprendeu a dirigir, não era fácil dirigir. 3 pedais, você só tem 2 pés. Você tem que olhar para frente, ao mesmo tempo tem aqueles retrovisores apontando para trás. Então, não é uma complicação no início. Esse exemplo faz mais sentido para quem já dirige. Logo no início é uma complicação, mas você vai praticando até que aquilo fica fácil. Uma vez que ficou fácil, você entra no carro, sai como se você tivesse fazendo a coisa mais natural do mundo, como se você tivesse nascido fazendo aquilo. Depois de um tempo como motorista, inclusive dirigir é a coisa mais natural do mundo. A mesma coisa é falar em público. Falar em público não tem nada de diferente de qualquer outra competência. Só precisa que você se concentre. Coloque a energia para aprender a técnica. Que técnicas são essas? Eu decidi dividir essas técnicas. Eu estou aqui alternando os slides. Eu decidi dividir essas técnicas em 3 categorias. As técnicas que eu diria óbvias, algumas outras técnicas que eu diria importantes e algumas outras técnicas que não são muito comuns, mas também são extremamente eficazes. Todas essas 3 categorias formam as 16 técnicas. Antes de começar as técnicas, eu vou explicar uma coisa. Tem 2
técnicas, vamos colocar entre aspas, que eu não recomendo de forma alguma. E que eu faço questão de mencionar porque é o tipo de recomendação ou técnica que você encontra por aí. Pesquisando na internet dicas de oratória, ou quem sabe pegando algum livro, você talvez encontre alguma recomendação, uma dessas duas recomendações. Olhe para um ponto acima da plateia. Eu não recomendo de forma alguma que você faça isso. Por quê? Porque nós temos que nos acostumar a olhar para as pessoas. Olhando para as pessoas, você demonstra sinceridade. Olhando para as pessoas, você demonstra valor, que você valoriza o seu público. Pelo contrário, se a técnica já vem assim, olha, para evitar ficar nervoso, olhe para um ponto acima da plateia. Se você começa a olhar para as pessoas, olha só, até aqui, que vocês estão me vendo através do vídeo, se eu fico muito tempo olhando por cima da webcam, é claro que você vai perceber que eu não estou olhando pela webcam para vocês. Eu estou desviando o olhar. E a mesma coisa quando você fala em público. Outra que eu não recomendo de forma alguma é olhe para um rosto amigo. Você tem que compreender, você tem que ter atitude desde já de que todos são seus amigos. Todos são seus amigos. Você tem que... mas pode ser que eles sejam desconhecidos. Tá, mas se você está ali dando um conhecimento, imagine, você está como um amigo dando conhecimento para aquelas pessoas. Dar aquele conhecimento vai te ajudar a se conectar com elas. Se você ainda não era amigo, você vai estar dando um passo ou vários passos para se aproximar dessa amizade. Então você está indo em direção a. Então é fundamental que você trate toda a plateia como amiga e não só uma pessoa. Porque se você segue essa segunda dica aqui, essa segunda técnica, entre aspas, olhe para um amigo, também vai acontecer uma coisa parecida com o olhar acima da plateia. Você vai começar a olhar muito para uma pessoa e de tanto que você olha para aquela pessoa, o público vai perceber. Olha, ele está olhando para um ponto acima da plateia. Ou então, olha, ele parece que ele está dando a aula ou a apresentação só para aquela pessoa ali que ele não para de olhar. Então não pode ser assim. É fundamental que você olhe para todo mundo e se acostume a olhar para todo mundo. Entraram mais algumas pessoas agora? Por favor, coloque a sua cidade para eu saber de onde você está falando. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês, uma enquete rápida. De 1 a 5, qual é o tamanho do seu medo? Da última vez que você precisou falar em público, sendo 1, medo nenhum, e sendo 5, muito, muito medo. De 1 a 5, que nota estava o seu medo a última vez que você precisou se apresentar para um público? Fazendo uma apresentação de seminário, uma defesa de TCC, uma apresentação do trabalho. Ok? Obrigado pela sinceridade. Então vamos lá. Vamos falar agora, primeiramente, das dicas óbvias, das técnicas óbvias. Eu chamo de óbvias porque são coisas que eu acho que você já viu ou já deduziu que são importantes. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, bons conteúdos com boas fontes. Bons conteúdos com boas fontes. Quando você selecionou bem o seu material, quando você sabe que pegou do melhor livro, ou do artigo mais recente, ou tem os dados de pesquisas ou de outras fontes recentes, quando você, na dúvida, perguntou para um profissional mais experiente, olha, qual é o melhor livro desse assunto? Qual é a melhor fonte desse assunto? Quando você fez isso, quando você fez bem o seu dever de casa e se preparou, isso é motivo já de você ir com confiança. Não só confiança no material, mas se você perguntou,
para alguém mais experiente, você pegou a confiança do material e juntou a opinião dessa pessoa. E aí você vai sabendo que, caramba, eu estou levando a melhor opinião. Então, ter um bom conteúdo de boas fontes, naturalmente te tranquiliza. Quando você soma a isso, segunda dica, o fato de ter planejado a sua apresentação do início ao fim, isso também te motiva. Aí você pode dizer, peraí, Gaudiano, mas isso é meio óbvio, né? Se eu vou fazer uma apresentação, é claro que eu vou preparar do início ao fim. Não, não é claro não. Eu vi, desde a minha época de estudantil e depois, pessoas que ao invés de preparar do início ao fim, preparam só o meio. Olha só, preparam só o meio. Então, o que significa preparar o meio? Já aconteceu alguma vez com você? Você tinha um colega que precisava apresentar também um seminário e você perguntou para ele, e aí fulano, tudo bem? Tá. Tá tudo pronto para a apresentação? Tá também. E aí na hora que ele vai lá para frente, chegou lá, boa noite, eu vou tentar dizer alguma coisa sobre um assunto que é importante, eu acho que vocês já sabem, mas se vocês não sabem, vão saber agora, porque afinal de contas é um assunto que a gente precisa saber, né? Porque, o que é isso? Por que o sujeito patina no mesmo lugar? Por que o sujeito enrola? É porque ele não deixou bem claro o início. Deixar bem claro o início é o sujeito saber o seguinte, ó, ele vai chegar lá e vai dizer, boa noite, milhares de pessoas morrem vítimas de acidente de trânsito todos os anos. Todos os anos. Enquanto essas pessoas que morrem são pessoas desconhecidas, isso é uma triste estatística. Mas quando atinge alguém que nós conhecemos, quando atinge um amigo, quando atinge um parente, deixa de ser estatística e passa a ser dor. É por isso que eu vim falar desse assunto. Meu nome é Gaudiano Ribeiro, eu sou engenheiro de trânsito e eu tenho feito uma pesquisa baseada nas informações mais recentes que vão mostrar as causas principais dos acidentes de trânsito. Entendeu? Então, isso aqui eu elaborei na hora. Isso aqui é uma introdução de alguém que preparou uma introdução. E a conclusão também é muito comum. A pessoa não preparou bem como ela vai concluir, e aí ela fala do assunto, quando está chegando no final, ela olha para o relógio, gente, está ficando tarde, né? Vamos ficar por aqui. Como assim? Cadê a conclusão? Às vezes o sujeito coloca tanta energia no meio e falta no início e no fim. Não, uma conclusão tem que ter cara de conclusão. Você tem que chegar e dizer, por exemplo, comecei falando de acidente de trânsito, uma conclusão sobre esse mesmo assunto. Concluindo, você pode esquecer tudo que eu disse até aqui. Você só não pode esquecer que bebida e direção não se misturam. Se você for beber, você não vai poder dirigir. E se você for dirigir, não beba. Obrigado. Isso é uma conclusão com cara de conclusão. Então é fundamental, ao preparar a apresentação, preparar tudo. Realmente, início, meio e fim. E treinar tudo. Realmente, início, meio e fim. Chegar lá, boa noite, lá. Fazer a introdução e não só o meio, que é um erro muito comum. Terceira dica, treino. Separe um tempo exclusivamente para o treino. Eu recomendo que se você tem uma semana para se preparar, você gasta os primeiros dias organizando a sua apresentação e finalmente 2 dias antes você se dedica só a treinar a apresentação. Não fique mexendo nos slides, mexendo nos argumentos, trocando as ideias que você vai apresentar. A não ser que seja muito importante, você descobriu alguma coisa muito errada e você precisa trocar. Mas, via de regra, isso não ocorre. Então, passe os primeiros dias organizando a sua apresentação, planejando, reunindo as informações e 2 dias antes, pare e se concentre apenas em treinar aquilo que você já se determinou a falar.
Treine, treine, treine. Quanto de treino é suficiente? Isso é totalmente subjetivo. Depende de você. Eu diria, do início ao fim, a sua apresentação completa, eu diria, no mínimo 10 vezes. No mínimo 10 vezes. Dependendo da relevância daquela apresentação, se dela depende uma nota 10 que você quer, se dela depende uma promoção ou uma nova oportunidade de emprego, eu recomendo seriamente que você treine bem mais, muito mais do que 10 vezes. Mas no mínimo 10 vezes, do início ao fim. Inclusive porque a única forma de você saber quanto tempo você vai gastar numa apresentação é treinando. Não tem como você só olhar para as suas anotações e saber que aquilo ali você vai gastar 15, ou 30, ou 40 minutos. Não tem como. Você precisa treinar. Treinando você vê quanto tempo você gasta e se tem alguma palavra que você pronuncia errado, se tem alguma coisa que não está bem. Muita coisa você consegue corrigir treinando. Algumas técnicas agora importantes. Depois das técnicas óbvias, as técnicas importantes. Respire lenta e profundamente algumas vezes. Respiração, ela é usada em diversas culturas, em diversas práticas, há milhares de anos, como uma forma de elevar o pensamento. Elevar o pensamento implica, inclusive, pacificar as emoções. Estar tranquilo. Qual é a melhor forma de respirar? É aquela que te deixa tranquilo. Existem várias formas, mas tem uma que eu prefiro em especial, que é essa que eu vou demonstrar agora. Então, como é essa respiração? Em primeiro lugar, não respire forçando aqui em cima. Não. É muito comum quando a gente pede para as pessoas, respire fundo. Isso você faz muito esforço e coloca pouco ar para dentro. A melhor forma é a respiração ideal, aquela respiração que ocorre aqui embaixo. É chamada respiração natural ou diafragmática. É a respiração aqui embaixo. Então você pode até fazer comigo aí. Olha, coloque uma mão no peito e a outra na barriga. A única mão que tem que mexer é a mão da barriga, ok? A do peito pode até mexer um pouquinho, mas a que tem que mexer mesmo é a da barriga. Não se preocupe que ninguém fica barrigudo fazendo respiração, tá? Não tem contraindicação. Então, como é a respiração correta? Você enche, a partir daqui de baixo, por 3 segundos, não precisa prender a respiração. Enche por 3 segundos, esvazia por 3 segundos, mantém vazio por 3 segundos. E depois repete o processo. Enche, esvazia, mantém vazio por 3 segundos. E repete. 3 vezes é o suficiente. Vamos fazer pelo menos uma vez para ficar claro isso, como é. Vamos lá. Uma mão no peito, outra na barriga. Inspire em 3 segundos. 1, 2, 3. Solte o ar. 1, 2, 3. Vazio por 3 segundos. Agora sem as mãos. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Mantenha vazio 3 segundos. Simples isso, né? Se você fez a respiração comigo, talvez você não tenha sentido diferença, porque você já está tranquilo, já está sentado aí, normal. Mas se você está com medo, ou se você está com raiva, ou se você está ansioso, ou se você está com qualquer uma dessas emoções negativas e você quer se tranquilizar, faça essa respiração, que é uma forma direta, é uma forma objetiva de você dizer para o seu corpo se acalmar. Então, respire lenta e profundamente algumas vezes e você vai ver que o seu corpo ele relaxa. Próxima dica. Sorria. Sorria. Oi, Ciane Góes, agora conseguiu entrar, que beleza. Gente, deixa eu repetir mais uma vez aqui.
na sala anterior que nós estávamos, no site. Se alguém entrar depois, essa pessoa consegue vir para cá. Excelente. Então, sorria. Sorrir também é uma forma de você dizer para as pessoas, para o seu público, que você está feliz de estar ali. E sorrir também é uma forma de você dizer para você mesmo, fica tranquilo. É uma forma de você dizer para você mesmo, tá tudo bem. Não há motivo para ficar chateado ou com medo. Sorria. Eu não sei se você sabe, mas os atendentes de telemarketing, eles são orientados a sorrir quando falam com as pessoas. Peraí, mas do que adianta ele sorrir se ele não está vendo as pessoas? Ela está falando com as pessoas pelo telefone. Ah, é porque quando você sorri, a sua voz se modifica. A sua voz fica mais amigável. Olha só, eu estou falando com você agora sorrindo. A minha voz fica diferente. Fica mais agradável. Até um cara meio sério, como eu, como muita gente já me deu esse feedback, fica um pouco menos sério quando sorri. Então, sorria. Isso é bom para as pessoas que estão te vendo e é bom para você também. Próxima dica. Conheça o local e os equipamentos. Conheça os local e os equipamentos. Uma das coisas que pode dar errado quando você vai fazer uma apresentação é justamente ocorrer algum problema com o local, ocorrer algum problema com os equipamentos. Você chegar lá e a sala ainda está fechada, ou então terem esquecido alguma coisa que tinha que ser retirado do auditório. Ou então, falando do equipamento, o microfone ter algum problema, ou o técnico encarregado de montar o som. Então, 1000 coisas podem acontecer de errado. Então, é bom sempre que você conheça o local e conheça os equipamentos. Inclusive, uma dica extra. Isso já aconteceu comigo e eu já vi várias outras circunstâncias acontecerem também. Ter um técnico responsável pelo local, responsável pelo auditório, e na hora o técnico se ausenta. Deixa, monta tudo, faz um teste e vai dar uma volta, ou vai embora mesmo. Isso é ruim, porque sempre pode acontecer um imprevisto. A bateria do microfone sem fio acabar, ou o microfone dar problema. Sempre pode acontecer algum problema. Então é fundamental que o técnico esteja ali. Então, ao chegar antecipadamente, verifique as circunstâncias, o equipamento e o técnico. Tem um técnico? Ah, bom lá, senhor fulano, eu sou o Galdino, o senhor é o Francisco. Ô, Francisco, muito obrigado aqui pela sua ajuda. O senhor vai ficar aqui a apresentação inteira, não é? Então você confirma com ele de que você quer que ele fique a apresentação inteira. E da feita que ele disse que vai ficar, é porque ele vai ficar mesmo. Mas repito, são dicas extras que não tem a ver só com conhecer o local, mas que ajudam um bocado e previnem muitos problemas. Gente nova entrando, muito bom, sejam bem-vindos à nossa live. Quem ainda não colocou a sua cidade, por favor, mencione da onde está nos assistindo. Eu deixei ligado aqui do lado também no Instagram. Tem algumas pessoas também entrando pelo Instagram. Seja bem-vindo. Próxima dica. Coma e beba moderadamente antes. Às vezes você fica nervoso, às vezes você fica ansioso e você não percebeu que parte desse nervosismo, parte dessa ansiedade é porque o seu corpo está faltando glicose, está faltando água e o corpo vai se estressando com aquilo. Então eu recomendo, olha, o que é moderadamente? 1 ou 2 horas antes, coma alguma coisa leve, alguma coisa que não te faça mal. Pode ser uma fruta, um sanduíche natural, o importante é que seja alguma coisa que não sobrecarregue o teu aparelho digestivo, mas também não te deixe passar fome. E sempre leve água. Um copo d'água
ou uma garrafinha d'água. Sempre leve. Porque é natural que enquanto você fala, a garganta se resseca. Isso você, tranquilo, a garganta já iria ressecar. Se você ficar nervoso, ela resseca mais cedo. E aí aquela pausa estratégica que você pega para tomar água, isso faz um bem do ponto de vista físico e também dá aquele intervalo psicológico, às vezes, para você organizar as ideias ao longo da apresentação. Então, coma e beba moderadamente antes e leve um copinho d'água ou uma garrafa d'água. Eu, quando eu vou dar uma palestra, se eu não levei uma garrafa, eu pego pelo menos uns 2 copos descartáveis com água e coloco ali do lado. Dependendo do local, gentilmente trazem uma taça, outras vezes não, então a gente pega mesmo lá no bebedouro, coloca os copinhos d'água ali do lado e vai bebericando ao longo da apresentação. Próxima dica. Fale pausadamente. Não sei se você gosta desse cidadão do Obama, mas ele foi muito conhecido, é muito conhecido por ser um excelente orador e por usar muito bem as suas pausas. Se você tiver alguma dúvida se você já fala pausado ou não, faça esse exercício. Pegue uma parte daquilo que você tem que dizer, ou como exercício para o uso das pausas, procure cortar, pegar um livro, escolha um parágrafo e corte de 2 em 2 ou de 3 em 3 palavras, e as barrinhas aqui da frase que eu coloquei simbolizam aquilo que você vai dizer de forma pausada. Isso é um exercício, gente, certo? É igual a pessoa que joga vôlei, que fica exercitando bater na bola. Exercitando bater na bola. Para quê? Para que na hora do vôlei, do jogo mesmo, na hora que ela precise, o movimento saia com facilidade. Então esse é um exercício. Pegue aqui uma frase como essa, por exemplo, deixa eu tirar a minha apresentação da frente. Pegue aqui uma frase como essa, corte as frases desta maneira, em períodos curtos. Depois, lê tudo com calma, observando cada momento de respirar. Olha só, é claro que você não vai falar assim uma apresentação inteira. Isso é só um exercício. Isso é um exercício. Por quê? Esse exercício é importante? Porque às vezes a gente quer dizer logo, a gente quer completar logo a frase. E o medo, ele nos deixa, inclusive, meio acelerados. Então, quando você treina o falar pausado, fica mais fácil, na hora da apresentação real, você também falar de forma mais pausada. Vale como treino. Próxima dica. Prepare um roteiro. Eu comparo com o roteiro com um colete salva-vidas. Antes de uma viagem de barco, vamos supor que você já fez uma viagem de barco. Antes de uma viagem de barco, você provavelmente, ao pisar no barco, você já dá uma checada se tem o colete salva-vidas. Vamos supor, vou fazer uma pergunta para você, que você fez a viagem inteira e não aconteceu nenhum acidente e você não precisou pegar o colete. Pense na seguinte pergunta: o colete nessa circunstância foi útil ou inútil? Pense comigo, você fez a viagem inteira, não aconteceu nenhum acidente, você não precisou pegar o colete. Ele foi útil ou inútil? Pois é, ele foi útil. Por que ele foi útil? Porque estando ali, ele gerou segurança. Mesmo que você não sacasse o colete salva-vidas, estando ali, ele gerou uma segurança. Ou você não viajaria sem o colete, ou viajaria, mas viajaria preocupado. Por que eu estou falando tanto do colete? Porque o seu roteiro é o seu colete. Eu recomendo que você prepare um roteiro. Roteiro quer dizer, coloque num papel, que pode ser uma folha inteira, ou metade,
ou até mesmo um quarto ou menor. Você vai escolher o tamanho melhor para você e coloque os pontos principais, de forma que você saiba que se você esquecer alguma coisa, você pode olhar o roteiro. Eu não recomendo que você fique segurando a apresentação, segurando o roteiro durante a apresentação. Por quê? Porque quando você segura, você tem uma tendência a... O roteiro é como se ele puxasse os seus olhos. Você tem uma tendência a falar e checar. Falar, checar. Falar e checar. Não, isso é ruim, não. Prepare o roteiro e, tal qual o colete salva-vidas, não fique segurando ele, mas deixe ele perto, ali do lado. De forma que, se você sentir que esqueceu uma coisa importante, de forma muito natural. Então, outra coisa importante que nós precisamos mencionar é justamente, pronto, eu de uma forma elegante, de uma forma natural, fui lá, olhei o meu roteiro e já prossigo na apresentação. Nunca, em hipótese alguma, faça isso aqui. E, gente, eu acho que eu esqueci alguma coisa importante. Deixa eu olhar meu roteiro aqui. Meu Deus, rapaz, ainda bem que eu trouxe a minha cola, né? Desculpa. Nunca, em hipótese alguma, faça isso. Porque aí você está dizendo para o público que é um esquecido. Você está dizendo para o público que se não tivesse esse papel, você estaria perdido. Nunca. Nunca faça isso. Mas de forma natural, vá lá, cheque. Outra coisa importante e prossiga. Ah, olha, estou vendo aqui o comentário da Ciane. Essa é a segunda live que estou acompanhando. Fui treinar na prática. Na primeira foi um desastre. Hahaha. Na segunda, lembrei da regra que você citou e vi muita melhora. Excelente, Ciane. Muito bom. Excelente. Fico feliz de saber que está lhe ajudando. Próxima dica. Agora a gente vai entrar nas técnicas especiais, que elas são muito eficazes, mas pouco conhecidas. Não é todo lugar que você encontra. Algumas delas eu encontrei nas minhas pesquisas. Eu tenho dezenas e dezenas de livros, dezenas de treinamentos em áudio. Eu contabilizo pelo menos 10 cursos que eu fiz, entre oratória, programação neurolinguística, formação de instrutores, uma especialização em metodologia de ensino, formação de palestrantes, mais de 10 cursos que eu fiz. Então eu tenho muitas fontes. E, às vezes um livro inteiro tem um comentário, uma técnica ali que eu pego aquilo e trago para os meus alunos, como estou trazendo para vocês agora. Então, às vezes, essas que eu vou comentar agora são técnicas muito pouco conhecidas, que às vezes você encontra num livro raro. Vamos lá. Primeira delas, escreva, relacione os benefícios da sua apresentação. Parece mágica quando você pega um pedaço de papel e anota no que essa minha apresentação, qual é o benefício que ela vai trazer para o meu público. Ah, o meu público vai aprender isso. O meu público vai descobrir aquilo. O meu público vai ter oportunidade de melhorar tal comportamento. O meu público vai... Quando você relaciona os benefícios da sua apresentação para o seu público, isso te motiva. Saber que você está levando uma coisa que vai ajudar as pessoas, te motiva. Por isso, inclusive, eu escolhi esse tema como o do primeiro e-book que eu lancei. Eu vou lançar outros, mas eu escolhi esse tema para o primeiro e-book porque eu sei que as pessoas precisam muito superar o seu medo de falar em público. É um problema generalizado. A maioria tem esse medo, tem essa dificuldade. Por isso mesmo, era o mais útil. E eu fiquei tão feliz, eu fico tão feliz quando alguém me dá um feedback de que leu o e-book, ou que, dos meus alunos, que depois do meu curso, hoje mesmo um deles me escreveu, recebeu a chamada dessa live aqui e me escreveu pelo WhatsApp. Nossa, eu fiquei muito feliz de fazer o seu curso. Até hoje eu lembro das suas dicas, lembro do seu treinamento e as minhas apresentações são melhores. Poxa, é uma coisa que me alegra, Galdino, me alegra.
Então é importante que você tenha consciência do quanto aquilo faz bem para o seu público. E também aproveite e relacione os benefícios de fazer aquela apresentação, os benefícios que você vai ter. Além da alegria de ajudar, você vai ser mais conhecido, você vai ser lembrado, você vai melhorar os pontos que podem te ajudar a subir na carreira, a conseguir um cargo melhor, a conseguir mais clientes. Relacione esses benefícios. Ter isso bem claro é fundamental. Então, essa é uma dica que muita gente não lembra ou não sabe em se tratando de falar em público, mas que funciona. Te motiva a falar. A próxima dica: visualize. Muito provavelmente você já usa a visualização, só que você usa da forma errada. Se você tem medo, é muito provável que você já esteja visualizando aquela circunstância em que você vai falar em público, você já esteja visualizando aquilo como algo ruim, pintando de cores negativas, imaginando as pessoas olhando com uma cara de chateado ou de desinteresse, olhando para o relógio como de quem diz assim, pô, que hora vai acabar esse negócio? É bem capaz que você já esteja visualizando isso. Pois é, você tem que ir treinando a sua mente para visualizar ao contrário, visualizando as pessoas atentas, visualizando as pessoas felizes de estar ali ouvindo suas palavras. No início, escolha uma pessoa que você gosta e que gosta de você, uma pessoa simpática, e coloca na sua frente, tá? Na visualização, fecha os olhinhos e imagine aquela pessoa prestando atenção de forma atenta enquanto você fala do seu assunto. Agora imagine várias cópiazinhas da mesma pessoa, também atentas, também interessadas no que você está dizendo. E agora, finalmente, troque essa pessoa por outras. Homem, mulher, mais novo, mais velho, branquinho, ou negro, ou japonês. Vai criando um auditório imaginário, prestando atenção em você. Eu sei que essa técnica, para quem nunca fez um exercício de visualização, pode parecer estranho, mas funciona. Ajuda a sua mente a parar de visualizar o errado, os problemas que podem surgir, e começa a treinar a sua mente para visualizar o certo. Não precisa fazer muito tempo isso não. Faz 2 minutinhos essa visualização. Aí amanhã você repete de novo, mais 2 minutinhos. E no dia seguinte, mais 2 minutinhos. Cada dia que você pratica, vai ficando fácil essa visualização. Eu visualizo. Até hoje. Eu visualizei vocês antes dessa live. Eu imaginei que teriam rapazes, que teriam moças, que teriam pessoas mais jovens, que teriam pessoas mais velhas, que teriam pessoas atentas. Eu visualizei alguns olhando a live no celular, outros olhando a live no computador, alguns usando fone de ouvido, outros ouvindo sem fone de ouvido. Eu visualizei vocês. E isso, inclusive, me motivou a estar aqui falando com vocês. Eu garanto que funciona. A próxima dica: tenha uma frase pessoal de auto-incentivo. Eu, por exemplo, eu tenho uma frase preferida. Eu gosto de uma frase que diz assim: o homem é o arquiteto do seu próprio destino. O homem é o arquiteto do seu próprio destino. Eu repito essa frase. Inclusive quando eu estou em dificuldade, inclusive quando, não dificuldade de falar em público, que eu não tenho, mas todos nós temos a nossa dificuldade. Inclusive quando eu estou meio para baixo, inclusive o homem é o arquiteto do seu próprio destino. Se você é uma pessoa religiosa, você pode pegar uma frase da sua religião. Se você for cristão, por exemplo, você pode pegar uma frase como: tudo posso naquele que me fortalece. Se você não é tão religioso assim, escolha uma outra frase. O importante é que seja algo que faça sentido para você, que te motive. Vá além, pegue e escreva essa frase. Ao invés de só pensar nela, escreva essa frase no topo do seu roteiro. Mentalize, reflita aquela frase. Ela precisa ser alguma coisa que te motive a ir à frente. Porque as dificuldades,
e aquilo que a gente percebe como dificuldade tenta nos manter na famosa zona do conforto que nós temos que superar. Na verdade, não é superar a zona de conforto, é ampliar a zona de conforto. Tudo aquilo que você não sabe fazer está fora da sua zona de conforto. Mas aquilo que você treina, até começar a fazer, você amplia e agora aquilo faz parte da zona do conforto. Então, por exemplo, você está assistindo esse treinamento, provavelmente baixou o e-book, coloca isso em prática para que falar em público passe a compor a sua zona de conforto. E aí a sua zona de conforto se ampliou. A frase de autoincentivo, que pode chamar também de automotivação, ela funciona como isso. Juliana Teixeira pergunta, você tem alguma instrução para o tom de voz? Tenho sim. Não é o assunto dessa live, mas brevemente. Deixa eu explicar. Em primeiro lugar, a maioria dos meus alunos que acha que tem problema de voz, e eu já tive muitos que disseram assim, não, meu problema é o meu tom de voz, o meu problema é o volume da minha voz, o meu problema é que eu falo muito baixo, o problema é que minha voz é esquisita, a maioria dos meus alunos que dizem algo assim não tem esse problema. Eles acham que tem esse problema. E aí precisa vir no curso e a gente assistir a pessoa ao vivo e a cor para ver se ela tem problema ou não tem problema. Mas vamos supor que você queira ampliar o seu espectro vocal, ou seja, aumentar a sua capacidade vocal. Existe um exercício sim. Eu brinco que você pode brincar com volume, falar mais alto, por exemplo, ou falar baixinho, como quem conta um segredo. E daqui a pouco falar mais alto e de novo falar baixinho, como quem conta um segredo. E aí esse exercício vai te treinando no volume. Outra forma é brincar com grave e com agudo. O grave é aquele tom de ordem. Grave é o tom de ordem. Faça tal coisa. E o agudo, eu não chamo de agudo com meus alunos, eu chamo de suave. É o tom de pedido. Você poderia fazer tal coisa? Então, nos cursos de oratória que eu dou, a gente trabalha com uma frase e eu peço para o aluno exercitar a pronúncia dessa frase de várias formas. Uma outra brincadeira é ouvir uma música e cantar a música, às vezes num tom, às vezes no outro. Lembra daquela música dos Titãs? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Você pode brincar com o tom de voz. Então grave. O acaso vai me proteger. Suave. O acaso vai me proteger enquanto eu... Você pode também alternar do grave para o agudo, do agudo para o grave. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Entendeu? Você pode estar ouvindo a música, às vezes eu faço isso de brincadeira, ouvindo música no carro, e aí eu vou modulando a voz. Parece meio esquisito assim no início, a primeira vez que você faz, mas depois você vai vendo que a sua voz vai ampliando o espectro. É como alguém que sempre bateu... Jogador de futebol sempre chutou com a perna direita e começa a treinar com a perna esquerda. Vai chegar uma hora que ele vai saber chutar tanto com a direita quanto com a esquerda, tanto com um tom quanto com outro. Por hora é o que eu posso dizer para você. Funciona esse exercício para melhorar a sua voz. Próxima dica. Essa é a dica de número 13. Estamos nos aproximando do finalzinho. Bravos são vocês que ficaram até aqui. Fale num volume um pouco mais alto. Fale num volume um pouco mais alto. Falar num volume um pouco mais alto não é gritar. Aí você pode me perguntar assim, peraí, Galdino, mas o que isso tem a ver com medo? Quando você fala num volume um pouco mais alto, além de facilitar
ao público que está mais distante te ouvir, esse é o benefício do público. Quando você fala num volume um pouco mais alto, você próprio também se motiva ao ouvir melhor sua voz. Sério, eu já vi alunos nos meus cursos chegarem meio curvados, meio cabisbaixos, e começar a apresentação assim, com um tom de voz baixinho. Aí lembra aquilo que eu disse? Fale num volume um pouco mais alto. E aí o sujeito automaticamente corrige a sua postura e eleva a voz. Ou seja, ele não só eleva a voz, mas ele corrige a postura para elevar a voz. Uma coisa leva a outra. Falar num volume um pouco mais alto não é gritar, é um pouco mais alto, te motiva e aí naturalmente isso reflete, inclusive na sua postura. É incrível, funciona. Próxima dica. Na apresentação esteja num modo sem críticas. O que significa isso? Você fez o que tinha que fazer, se preparou o quanto deu, conheceu o ambiente, seguiu todas as dicas que nós já mencionamos aqui. Você fez o que tinha para fazer. Então, procure relaxar agora. Pode surgir imprevistos? Podem surgir problemas? Claro que podem. A vida é assim. Mesmo eu, depois de anos e anos dando aula, dando palestra, às vezes surge um imprevisto. Às vezes é algo externo, algo que não dependia de você, faltou um equipamento, o equipamento pifou, as pessoas chegaram atrasadas por qualquer motivo. Às vezes é você próprio. Caramba, naquela apresentação ali eu ia colocar tal coisa e eu esqueci. A vida é assim, eu esqueci. Evite se criticar. E se você tiver um chato na plateia que está apontando alguma falha, também evite prestar atenção nessas pessoas. Não adianta. Volto a dizer, a vida ela é cheia de imperfeições, a vida não é perfeita. Faça o que tem que fazer e na hora da apresentação, sem críticas, não ligue para críticas, nem sua nem de ninguém. Eu sei que pode não ser fácil, mas é possível. Faça isso, relaxe. Lembrar que a vida é imperfeita é uma coisa que sempre me ajuda. Dica número 15. Treine a postura de vencedor. Eu já tinha mencionado a importância de você treinar a apresentação, treinar o seu conteúdo, que te ajuda inclusive a saber quanto tempo você vai gastar na sua apresentação, o que é relevante, muito relevante. Nunca ultrapasse o tempo proposto de uma apresentação. Se te deram 30 minutos, procure fazer em 25. Se te deram 40 minutos, procure gastar 30 ou 35. Nunca ultrapasse o tempo proposto. Ok. Mas além de treinar, ao treinar, vá treinando a postura. Faça de conta que você já é aquele homem, aquela mulher que é um vitorioso. Faça de conta. Ao fazer de conta, ao treinar essa postura, ela vai ficando cada vez mais natural. Cada vez mais natural. Eu sei que logo no início pode parecer meio ridículo, mas quanto mais você pratica, mais natural fica. Volto a dizer, a postura. Então é fundamental você já ir treinando para a postura certa, uma postura de vencedor, desde o início. E quanto mais você pratica, lembra que eu disse sobre as técnicas? No início é um esforço, mas depois é um esforço que vai te poupar muito esforço, vai te ajudar lá em frente. Vá treinando desde já, que daqui a pouco essa vai ser a sua postura natural. Não vai ser mais essa, vai ser essa aqui. De dentro para fora e de fora para dentro. Nós temos que trabalhar todos os nossos aspectos. E a última dica, mas não menos importante, faça um curso de oratória. Eu recomendo fazer um curso de oratória. Mas qual é a vantagem de você fazer um curso de oratória? Num curso de oratória você tem uma sinergia, você tem uma relação entre as pessoas. Além do que, quem está à frente puxando o curso de oratória geralmente é um orador experiente, que é capaz de te apontar, te dar um feedback do que não está bom e que precisa melhorar.
Mas eu volto a enfatizar a sinergia. Sinergia quer dizer a soma que é maior do que as partes. Então, quando você tem um grupo que está empenhado em crescer, você próprio também cresce mais rápido. Você olha e vê que os outros têm dificuldade e que eles estão melhorando, isso te motiva a também melhorar. E aí eu aproveito para dizer que amanhã, numa outra live, nós vamos estar fazendo o lançamento do nosso curso de oratória online. O mesmo curso que eu ministro presencialmente, nós vamos estar colocando todo o conteúdo dele e mais um pouco. Ele vai ter mais conteúdo do que o curso presencial. E também com uma didática, com exercícios que vão te ajudar a melhorar a sua comunicação, podendo assistir aí, inclusive, o curso aí na sua cidade. Quem adquirir o curso vai ter 2 anos para assistir todas as aulas. É claro, você pode assistir tudo de uma vez, mas a vantagem é que você, durante 2 anos, você vai poder voltar, revisar aquelas aulas quantas vezes você quiser. E amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, a gente vai estar fazendo o lançamento. Os detalhes do curso, da didática, valores, vantagens, benefícios, bônus, a gente vai estar falando tudo isso na live de amanhã. E todos vocês já estão convidados. E agora eu abro para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, está nos acompanhando. Juliana, maravilha, obrigado. Dilma Martins, por gentileza, pode repetir o número 14? Minha internet caiu. Dilma, resumindo aqui, o que é o 14? Esteja no modo de apresentação sem críticas. Isso significa evite se criticar. Sabe uma crítica muito comum, de uma forma assim muito sutil, que ocorre? É quando a pessoa comete um erro e ela faz uma careta. Ela ia dizer assim, então quando a gente vira à direita... Não, poxa vida, a direita é para cá. Então quando a gente vira à direita... Então, se autocriticar na frente do público também, às vezes na forma de uma careta, a pessoa fala alguma coisa, o público saca. Às vezes não é nem de forma consciente, às vezes do seu inconsciente para o inconsciente da pessoa, você está dizendo que aquilo ali está errado ou que você não tem muita convicção. E a pessoa bem aqui, independentemente do grau de instrução dela, ela saca. Pô, naquela hora ali, ele fez uma careta. Aquilo ali, ele próprio não acredita. Então evite esse tipo de crítica e evite qualquer forma de crítica. Esteja positivo, tá? Trate a oportunidade de falar em público como isso, uma oportunidade. Marcos Antônio pergunta, no curso tem alguma técnica para criação de roteiros para apresentar produtos e projetos? Olha, eu não sei se nós estamos falando da mesma coisa, Marcos Antônio. Nós vamos falar sobre roteiro e vamos dar mais algumas dicas sobre como é que um roteiro precisa ser feito. Um roteiro eficiente funciona. Nós vamos falar sim disso. Maricilda, muito obrigado, estamos ligados. Ciane, quero participar do curso presencial, me mantenha informada. Curso presencial em Belém do Pará. Como você está aqui, manterei informada assim. Perguntas, mande a sua pergunta, vai ser um prazer responder. Nós temos mais alguns minutos. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Dê um ok, dê o seu like aqui nesse vídeo. Aqui embaixo ele aparece o dedinho para cima. Essa apresentação ela vai ficar disponível para as pessoas que não puderam assistir a live ao vivo, como vocês. Não havendo mais perguntas, eu vou me despedir de vocês, a vocês corajosos que nos acompanharam durante mais ou menos 1 hora de live, mais ou menos isso. De uma pergunta, treinar na frente do espelho pode ajudar? Sim. Treinar na frente do espelho é uma das dicas mais antigas. Também treinar na frente do celular. Hoje em dia, todo mundo tem um celular com câmera. Então, posiciona, liga lá, faça o seu melhor e depois
colha o feedback do celular. Agora, novamente, não seja exageradamente crítico. Não diga assim, foi horrível, meu Deus, eu tenho que desistir. Não. Imagine, uma criança quando precisa aprender a andar. Ela começa, cai. Começa a andar de novo, cai de novo. E aí, quantas vezes ela precisa cair antes de desistir? É claro que a resposta é, ela não deve desistir nunca. Então, se você está aprendendo uma coisa que você não sabe, pratique até ficar bom naquilo. Tire do seu dicionário a palavra desistir. Não existe essa opção. Não existe essa opção. Pratique e você, quanto mais praticar, mais você vai ficar melhor. Alguns demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos. O importante é você pegar o seu ritmo. Dilma, vou pegar todas essas dicas para mim, desistir jamais. Excelente. Gente, se alguém não baixou o meu e-book com as 16 técnicas para perder o medo de falar em público, não esqueça de voltar lá no site e baixar o e-book. Tá? Lá no link original em que a gente tinha disponibilizado, tinha comentado que faria live. Olha, eu estou botando aqui embaixo. Lá nesse link tem inclusive como baixar o nosso e-book. Gente, foi um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Convido todos a assistir a nossa live de amanhã às 20 horas, quando eu vou estar falando do curso online, como ele funciona, quais são os benefícios, por que é que você deveria investir nesse curso. Tá? Quando eu digo investir, investir o seu tempo, investir o seu esforço, porque, e eu realmente acredito nisso, investir na sua capacidade de comunicação é um investimento de retorno garantido. Todo mundo investe em curso. Todo mundo investe em livros. Tudo isso significa mais conteúdo para dentro de você. Mas só quando você pratica a sua oratória e você desenvolve a sua oratória é que você pega esse conteúdo e põe para fora. E as pessoas vão te valorizar pelo que você põe para fora e não pelo que você guarda dentro de você. Fica com essa. Boa noite, gente. Até a próxima.